Meus amados e queridos irmãos, graça e paz, e que você pode continuar crescendo em graça e no conhecimento e se fortalecendo cada vez mais no Senhor. Que você possa reconhecer que Ele é tudo, em todos, que Ele é o único Deus soberano que reina em absoluto, e que a primazia é dele, reconhecer o domínio, a honra, a glória, o louvor, tudo é dele. E que nós nada somos sem ele. Querido, me ajude a compartilhar, a divulgar o meu canal e que esse canal possa alcançar pessoas que estão algemadas, que estão debaixo de preceitos dos homens e que ainda andam nos rudimentos. Essas pessoas que poderiam viver uma liberdade total, plena, na graça de Deus e não vivem, porque ainda preferem seguir os homens. Essas pessoas que estão em busca de primazia, de títulos, achando que tudo quanto fazem nesses lugares que elas frequentam são para Deus, não entendendo que elas estão vivendo nas obras da carne, nas práticas de todas estas coisas. Querido, eu costumo dizer o caso de Eliseu e o seu moço Geazi. O profeta Eliseu era um homem espiritual. Ele andava guiado e dirigido por Deus. Então ele estava sempre em paz, descansando em Deus. E é isso que nós queremos que essas pessoas façam, descansem no Senhor. Queríamos apenas que elas entendessem isso. Deixar de seguir preceitos dos homens, de estarem na prática de todas essas coisas que ocorrem dentro desses lugares, é estar descansando no Senhor. Saírem da prática do que acontece dentro desses lugares. Porque os homens dizem que eles são autoridades espirituais e que as pessoas devem andar debaixo das suas autoridades espirituais. Há um só Deus, um único Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma única, ou seja, uma unidade só. O centro é Ele. Ele é um em todos. Nós procuramos fazer com que Deus seja reconhecido como único e que tudo é dele, por ele, para ele, e que nós nada somos se ele não for conosco. Porque para que estar em busca de títulos, de primazias? Por que estar preso nesses lugares debaixo de fardos pesados, debaixo de jugo dos homens? Tentando agradar aos homens, pensando que estão agradando a Deus. Eles utilizam de textos fora de contexto da Bíblia para aprisionar as pessoas, e elas estão lá acorrentadas, algemadas. Elas não conseguem enxergar, elas pensam que são livres. Mas não são, porque a verdadeira liberdade está no Cristo ressuscitado. Paulo, o apóstolo da graça, ele disse: permanecei, pois, firme na liberdade com que ele te libertou. Então, sob o tema, os religiosos continuam seguindo o Jesus de Nazaré. Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele estava se dirigindo aos irmãos que ainda viviam debaixo da lei, ou que viveram debaixo da lei. Sim, eu sei que é uma palavra direcionada a eles, mas eu preciso usar esse texto para mostrar a visão que nós temos que ter
hoje acerca desse evangelho da graça de Deus. Prosseguindo no versículo 4, ele diz assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Não continuar debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei e o fez. Até que um dia ele declarou, está tudo feito, está tudo consumado. Ele apagou todos os escritos de dívida. Elas já não mais existiam. Eles não precisavam mais seguir a lei, cumprir a lei. Porque o único que pôde fazer isso fez, o Cristo Nazareno. E então Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz, para que agora sejais de outro. Do Cristo ressuscitado, daquele que ressurgiu de dentre os mortos, porque ele está vivo e vivo para sempre, daquele que ressurgiu de dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Era isso que acontecia. Era disso que Paulo estava alertando. E hoje nós queremos alertar os nossos irmãos que ainda vivem seguindo o Cristo Nazareno. O Cristo nascido de mulher. Ele era judeu. Querido, como nós podemos chamar essas pessoas que vivem nesses lugares de cristãos? Se eles ainda vivem na prática do Cristo Nazareno, imitando Jesus de Nazaré. É isso que eles fazem, imitando o Jesus de Nazaré. Quando o apóstolo Paulo disse, sede imitadores dele como eu sou, ele não estava se referindo ao Cristo Nazareno, até mesmo porque Paulo não andou com ele, não conheceu a ele. Paulo teve um encontro com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Foi o Cristo ressuscitado que trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus para Paulo, o apóstolo dos gentios. Nesse texto que eu acabei de ler em Romanos capítulo 7, Paulo está falando da lei, dos que andavam debaixo das paixões pecaminosas. E eles faziam isso, era pela lei. E os que vivem debaixo da lei são os que estão na carne. Paulo é claro nisso. E essas pessoas que estão dentro desses lugares, seguindo ainda o Nazareno, estão debaixo da carne, estão na carne. A lei foi cumprida. Ela teve a sua importância. Nós cremos em tudo quanto o Cristo Nazareno disse, em tudo quanto ele fez, em tudo quanto ele cumpriu. Nós cremos, mas não fazemos, não praticamos. Logo, quem serve a Deus com rudimentos, porque é isso que essas pessoas estão fazendo dentro desses lugares, servindo a Deus com rudimentos, com proibições, mandamentos, preceitos dos homens. Quantos dentro desses lugares se expressam, nunca mais faço isso ou aquilo se tu me ajudar, em suas súplicas e orações, barganhando ou tentando barganhar com Deus, preocupado em querer deixar de fazer isso ou fazer aquilo, segundo os preceitos e os ensinamentos dos homens. É assim que eles fazem. Isso é servir a Deus em carne, e é isso que essas pessoas estão fazendo. Nós somos espirituais. Não somos mais meninos. O nosso alimento é sólido. Quero te dizer que nenhuma carne é justificada através das suas obras. E é isso que eles estão fazendo nesses lugares, querendo se justificar por meio de suas obras, buscando autojustiça, tentando se santificarem cada vez mais, indo a monte, jejuando,
participando de trabalhos que eles falam de libertações, de consagrações, que santificam a carne. Querido, não é assim que se serve a Deus. Ele não te vê na carne, a carne para nada presta. Ele te vê no Espírito, é no seu Espírito que o Espírito de Deus habita e testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Abre os seus olhos, enxerga isso, seja espiritual. Quem vive por todas essas coisas não pode agradar a Deus, mas eles pensam que estão agradando a Deus, valorizando tudo quanto acontece dentro desses lugares. Paulo diz, porque enquanto estávamos na carne, vivendo na lei, servindo a religião judaica, e é isso que os religiosos ainda fazem nos nossos dias, produzindo frutos para a morte. Foi o que eu li ali no capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Produzindo frutos para a morte. Paulo estava dizendo a eles, era isso que vocês faziam, produziam fruto para a morte. E muitos que foram libertos continuavam debaixo da escravidão. Não como livres, vivendo a liberdade com que eles foram libertos. O apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos em Roma, diz, não há mais condenação para aqueles que estão nele. Vocês são nova criatura. Tudo se passou, tudo ficou para trás, tudo se fez velho, tudo agora é novo. E Paulo tenta mostrar um novo e vivo caminho. Nós, que entendemos e compreendemos o Evangelho da graça de Deus, estamos num novo e vivo caminho. Cristo vive e vive para todo o sempre. Agora, fazendo todas essas coisas, é o que acontece com os que seguem a Jesus de Nazaré. Querido, se você frequenta esses lugares, se você segue em Jesus de Nazaré, cuidado, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Vocês que fazem gestos em sua carne para agradar a Deus, pensando que estão agradando, olha o que Paulo diz no capítulo 5, no versículo 20, aos Romanos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Era isso que a lei fazia. Mas onde pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Desperte, cuidado, acorde. Desperte para o Evangelho da graça de Deus. A lei veio para que a ofensa abundasse, segundo Paulo, o apóstolo da graça. Queridos líderes, estão mandando as pessoas nesses lugares santificarem a carne. É isso. Vai para o monte, jejua, vai para a vigília, para o círculo de oração, para a escola dominical. Vocês fazendo isso, vocês estão santificando a carne. É isso que os líderes religiosos ensinam, é isso que eles dizem, é isso que eles mandam os incautos na fé fazerem. E as pessoas estão com seus olhos fechados, com um véu sobre o seu rosto, com a mente atrofiada, seguindo a tudo que esses líderes religiosos mandam que eles façam. Cuidado, meu irmão, com a carne. Cuidado com a carne. Só que fazendo isso, eles estão dando mais amplitude à vontade da carne ao invés de frear. Porque não é assim que combate os desejos carnais. Da forma como eles ensinam, da forma como eles agem. Quanto mais eles tentam combater a carne dessa forma como eles ensinam, como eles veem, mais a vontade da carne se desperta nas pessoas ao invés de frear. Nós que pregamos o Evangelho da graça de Deus, sabe o que eles dizem? Que nós estamos em libertinagem. Eles acham que nós
que pregamos esse evangelho, nós estamos dizendo, não, você pode fazer tudo porque Deus não te vê na carne. Quanta imbecilidade, quantas asneiras, quantas tolices, os que pensam assim, os que dizem assim. Pelo contrário, nós somos espirituais. Nós somos filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. As coisas da carne para nós é como se não existisse. Nós não estamos voltados para as coisas da carne, porque nós somos espirituais. E sabemos que tudo quanto o homem semeia, ele colherá. Nós sabemos, segundo Paulo, ele disse, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então nós, que estamos preocupados com as coisas do alto, com as coisas de cima, nós não temos tempo para se preocupar com essas coisas, porque nós seguimos o Cristo ressuscitado, nós não seguimos o Cristo Nazaré, como eles seguem dentro desses lugares que eles chamam de igreja. Isso gera hipocrisia. Carne não se combate com carne. E é isso que eles fazem nesses lugares. Eles tentam combater a carne com a carne. Muitos desses, muitos líderes desses, longe das pessoas, dos seus seguidores, começam a dar lugar à carne. Quantas pessoas nesses lugares dão lugar à carne, vivem na prática das paixões da carne, nas práticas pecaminosas, porque lá eles aprendem a combater a carne, com proibições, com mandamentos. E quando eles fazem isso, segundo Paulo, eles estão produzindo fruto para a morte. Eu li aqui, no capítulo 7, de Paulo aos Romanos. Por que frutos para a morte? Porque eles querem imitar o Jesus de Nazaré. Não é isso que eles fazem lá? Tu jejua por quê? Porque Jesus jejuou. Tu vai ao monte por quê? Porque Jesus foi ao monte. Tu se batiza por quê? Porque Jesus se batizou. Você vai ao templo por quê? Porque Jesus foi ao templo. Você dá dízimo por quê? Porque Jesus dava dízimo. Enfim, tudo que o Cristo Nazareno fazia, eles fazem dentro desses lugares, imitando o Cristo Nazareno. Querido, a carne não é combatida com a carne é combatida com entendimento. Entendimento. Que entendimento é esse? Entendimento do Espírito. É que se combate todas essas coisas. Sabe por quê? Porque o Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre pronto. Andando e vivendo no Espírito. Ou seja, o oposto de viver na carne. É isto que Paulo, o apóstolo da graça de Deus, nos ensina através da revelação que ele recebeu do Cristo ressuscitado. Então nós que vivemos no Espírito, aquele que vive no Espírito, não faz obras. Ele vive pela mente, a mente do Cristo ressuscitado, o conhecimento que está aclarado em cada um de nós. Por isso que nós dizemos, crescendo em graça e no conhecimento, avançando, prosseguindo, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Querido, o Evangelho do Reino está dentro de cada um de nós. Nós somos salvos pela mente iluminada e não pelos procedimentos ensinados pelos homens por meio da carne. Nada disso que essas pessoas, ou seja, que esses líderes religiosos ensinam a vocês por meio da carne, fez ou faz com que vocês sejam salvos. Vocês já são salvos, não por todas essas coisas que fazem ou que mandam vocês fazerem, porque vocês são eleitos, são predestinados, vocês são filhos de Deus, mas não vivem como verdadeiros filhos de Deus, porque ainda o véu está sobre o rosto. Se morrerem, serão salvos. O espírito de vocês voltam para Deus, mas estão perdendo tempo aqui, nesta vida, porque poderiam estar vivendo
essa liberdade que esse evangelho glorioso nos traz. E não vivem, preferem ficar presos, algemados, dentro desses lugares, através desses cães gulosos, desses homens, que só sabem atar fardos pesados sobre as pessoas. O evangelho, ele está na nossa mente. Quanto mais contato com ele, mais revelação do Espírito nos traz. E faz com que o homem interior seja despertado para que ele busque cada vez mais as coisas de Deus, as coisas de cima, as coisas do alto. Não vivendo, voltado para as coisas da terra, preocupado com amanhã, preocupado com o que há de beber, de vestir, de comer, preocupado com posições, com títulos, em ocupar primeiros lugares, em galgar posições. Não! Nós estamos cada vez mais crescendo para a glória de Deus. Vejamos o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Olha o que ele diz, Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós estamos tentando dizer. É isso que estamos tentando mostrar para você. Crescer espiritualmente. Não é obra da carne. Não são práticas dessas que vocês estão fazendo, que vocês fazem nesses lugares. O sistema, como eu já disse, busca a santificação na carne. E é isso que muitos estão fazendo. Na graça, nós buscamos diariamente no Espírito contato e comunhão constante com Deus. Contato e comunhão constante com o Senhor. Vocês prestam atenção nas nossas mensagens, no que nós falamos, no que nós dizemos. Nós não estamos voltando para as coisas desta vida, pelo contrário, nós estamos combatendo as coisas desta vida e mostrando para as pessoas que o verdadeiro Filho de Deus andam por fé. Andam por fé, porque nós somos justificados por Ele. E o justo vive pela fé. O justo anda por fé, ele toma posse. Ele não fica na expectativa do amanhã, do que vai acontecer. Ele não fica dizendo, Deus vai fazer acontecer. Amanhã será a tua vitória. Não, nós vivemos debaixo de tudo quanto Ele conquistou. Somos abençoados, guardados, protegidos, somos salvos. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Os religiosos continuam seguindo Cristo de Nazaré, ou Nazareno. Eu quero encerrar dizendo, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração, um forte abraço. Conto contigo. Se inscreva aí no meu canal, divulgue e compartilhe. Muito obrigado. Nós amamos todos vocês.